Thaís Clos, uma grande novidade nessas partidas do Atlético recentemente foi Bruno Zapelli, mas não porque é novidade. O Bruno Zapelli já vinha compondo esse elenco, vinha sendo titular desse time do Atlético. Perdeu a vaga, é verdade, recentemente, mas voltou a jogar e voltou com outra postura. Na partida contra o Ipiranga lá em Erechim, foi notado que teve uma postura diferente, foi um jogador mais combativo, dá assistência para o gol do Canóbio. Depois o Atlético veio tomar a virada, mas na entrevista coletiva, o único ponto destacado como positivo pelo Cuca foi a atuação do Bruno Zapelli. E aí na partida contra o time do Vasco, na Arena da Baixada, nesse último domingo, o Zapelli mais uma vez combativo, mais uma vez um jogador que aí sim tem a intensidade que tanta gente pediu, que é questionável, é bem verdade, na minha visão pelo menos, mas teve intensidade na marcação e era o pedido de muita gente no jogo do Bruno Zapelli. E tem outra partida muito boa, um cara que errou poucas jogadas, quase fez um golaço com uma bola na trave, teve uma bola na trave no primeiro tempo também. E o grande fato aqui, aí perguntam pra gente, esse Threads responde pra falar disso, o grande fato é o que aconteceu com o Bruno Zapelli para ele melhorar tanto em tão pouco tempo. E fato é que ele teve uma conversa com o Cuca, isso foi colocado também em entrevista coletiva, e o Cuca deu uma cobrada, digamos assim, no Bruno Zapelli. Claro, uma conversa de orientação, mas também de chamada de atenção no Zapelli, que vinha um pouco acomodado. A gente fez aqui um Threads Responde para falar disso recentemente. Será que estava insatisfeito? Parecia, insatisfeito. E a grande questão é que o Zapelli melhora muito depois dessa conversa com o Cuca, que fala, antes ele não tinha um fator que agora ele tem. Que fator será que é esse que o Cuca está se referindo? Que fator? Será que seria a vontade? O que seria, que a gente tanto se perguntava? Porque, assim, a gente até entendeu que no começo do Zapelli era questão de adaptação, talvez ali do futebol brasileiro. Depois passou esse tempo, a gente já não sabia dizer se é um fator também dos últimos camisas 10 que o Atlético vem tendo, que não demonstram essa vontade que o torcedor quer tanto que o camisa 10 tenha. E eu acho que isso é um sintoma até da própria torcida, não só para o camisa 10, mas para todos os jogadores do Atlético. A gente quer ver uma raça a mais, principalmente na marcação. E, inclusive, na live a gente falou até que talvez não seja o estilo do Zapelli mesmo. Dele ser combativo, ele não vai ser o cara que vai ficar voltando. Ele até tenta fazer no jogo, acho, contra o Vasco ali, não consegue passar por importante. Jogadores ali, na marcação. Então, assim, até que ponto também ele tem que ficar voltando esse tempo inteiro, ser tão combativo assim? A gente precisa de um 10 que cria jogadas e ele, pra mim, é esse talento claro no Atlético. A gente achou até que esse ano seria aí o momento dele de brilhar, ser o titular e ser o responsável por criar jogadas no Atlético. Não acho que é bom ver que ele está tendo essa vontade. E a gente falou também sobre o Cuca ter esse conhecimento, Um cara que tem um currículo grande, sabe lidar com os boleiros. Então, que bom que ele teve essa conversa e que talvez reacenda, sei lá, uma chama dentro do Bruno Zapelli. E agora um ponto importante, você tocou num ponto muito, muito importante aqui. O Zapelli mais combativo na partida contra o Ipiranga e também na partida contra o Vasco. Pelo menos foi essa sensação que foi passada ao torcedor, a quem estava acompanhando a partida. Mas ser combativo não necessariamente significa acertar as decisões defensivas. O Zapelli não teve nenhuma ação defensiva, nenhum corte, nenhuma finalização bloqueada, nenhuma interceptação e nenhum desarme. 2 dribles sofridos. Nos duelos pelo chão, ele ganhou 1 dos 5 que ele tentou. Então, talvez não seja nem acertar. Talvez ele não tenha que interceptar, talvez ele não tenha que ser um cara que vai desarmar muito. Mas talvez seja apenas tentar combater, pelo menos, E aí, talvez fique esse ponto aí pro torcedor. Não, a cobrança que deixou de acontecer na partida contra o Vasco não era para ele acertar, para ele desarmar. Era para ele mostrar menos... que queria tentar desarmar. Aí, claro, dá pra gente questionar bastante coisa. O Bruno Zapelli deveria gastar parte física e foi substituído nas 2 partidas por cansaço, contra o Ipiranga e contra o Vasco, sendo um jogador mais combativo ao invés de se guardar para quando o Atlético tiver a bola, para o Atlético ter uma jogada de armação. Tem muita questão aí, mas o grande ponto é que o Zapelli se torna um jogador mais combativo nessas 2 últimas partidas. E aí talvez isso mais para fora do que para dentro do campo passe uma impressão diferente e talvez isso também deixe ele um pouquinho mais tranquilo para jogar, um pouco menos criticado. E contra o Vasco ele vai muito bem. É um cara que acerta 91% dos passes, acerta muito passe. É um cara que tem 4 passes decisivos, passes para finalização também. Então, cria muita jogada. E é um jogador muito importante para a gente deixar a informação também. É um jogador muito valorizado. O Atlético avalia que no meio da temporada vai ter que fazer investimento pesado num time titular. Trazer aí peças para serem titulares desse time do Atlético.
E o Bruno Zapelli não é um cara que é visto como uma necessidade de reposição no elenco. Internamente, nesse momento, ele é visto como titular, é visto como esse cara que não cai em nenhum momento o nível do elenco do Atlético quando está armando o jogo. Fechado? Bruno Zapelli tá jogando melhor. Respondemos aqui o que mudou. Essa conversa com o Cuca e ele um pouquinho mais combativo para ficar mais tranquilo para estar em campo. Fechado? Esse é o Threads Responde, de responde as perguntas que chegam do clube de membros da Threads. Se você quer ser um membro da Threads, escaneie esse QR Code que tá aí na sua tela ou chama a gente lá no Instagram, também na conta Threads Oficial, que a gente acerta tudo por lá. Fechado? Um abraço, tamo junto, tá falado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!